Sentar e de imediato já convido você a abrir a sua Bíblia no texto de Números, capítulo 32. Esse não é um texto que a gente costuma, né? A gente tá ali, vamos ler a Bíblia, você diz assim, nossa, hoje eu quero ler Números. Você não faz isso, faz? Verdade. Sim, a boca enche d'água, né? Números, não é, né, missionário? Mas você perde quando você deixa de perceber quanta coisa boa tem nesse precioso livro. Afinal de contas, o ser mais sábio, né, não colocaria um texto, um livro sem que fosse importante para nós, né? Então, Números capítulo 32 é o texto que eu quero trabalhar com os irmãos. A gente vai continuar nessa ideia que a gente está tendo, provavelmente já agora, dia 20 de setembro, em virtude de algumas questões que ainda teremos, né? Vamos ter o dia da igreja perseguida, dia 13, se eu não me engano, de setembro. A partir, acredito que de 20 de setembro, a gente já retoma as nossas exposições em 2 Corinto, e aí a gente segue até, se Deus permitir, o findar dela. A gente já está no capítulo 11, né? Metade ali do finalzinho do capítulo 11, a metade do finalzinho. A gente já vai entrar no capítulo 12, 13 e basicamente a gente já encerra, tá? Então, enquanto isso não acontece, a gente vai fazendo o que eu estou chamando de minisséries, né? Como a gente acompanha na televisão, né? Você tem minisséries, não é uma novela, é um negócio mais curtinho. Então, é um pouco disso. A gente posta uma ideia, né? A concepção está posta, como nós vimos semana passada, sobre essa coisa do inverno da alma, da frieza que muitas vezes nos acomete na caminhada cristã. A gente fica frio concernente às coisas de Deus, a gente às vezes se ausenta de culto, a gente deixa a escritura distante, enfim, uma série de coisas que nos acometem, e a gente vai esfriando na caminhada cristã. E essa é a ideia, a tentativa é de a gente não entrar, não caminhar por aí. E por essa razão, eu vou fazer essa minissérie no livro de Números. Hoje é a primeira meditação nossa, estamos fazendo 3, essa ideia das minisséries, 3 sermões. E hoje eu batizei esse meu sermão da noite como o risco de perdermos o foco na caminhada quando olhamos para baixo. A ideia de para baixo aqui é para as coisas terrenas. Então, você sabe muito bem disso, né? Você já tentou caminhar de cabeça baixa? Às vezes a gente caminha, né? Claro, dá um tempo assim, mas rapidinho a gente faz assim, né? De repente a gente já levanta o rosto. Por quê? Porque a gente já passou pela experiência, eu não sei você, de estar caminhando de cabeça baixa e pum, bateu em alguém, ou se assustou com alguma coisa, estava assim na sua frente. Essa é a ideia, que quanto mais a gente age assim, mais riscos também a gente está correndo de perder o foco. Às vezes a gente age assim, de repente diz, onde estou, para onde vou? A gente perdeu o rumo, perdeu o caminho. É nessa perspectiva. O que eu quero fazer hoje, você percebe que o texto de Números 32 é bem longo. Nós temos 42 versículos. E o que é que eu quero fazer aqui? Para facilitar o nosso trabalho, eu quero ler o capítulo 32. Peço sua atenção para você pegar a história, ver o que é que está acontecendo. E em seguida, o que é que a gente vai fazer? A gente vai para pontos do texto em que eu quero destacar esse risco de perdermos o foco na caminhada. Então a gente vai trechos do texto e fazendo conexões com outras passagens que nos ajudarão a entender melhor o capítulo 32 de Números e culminar nesse tema que aqui estabeleci, tá bom? Então peço sua compreensão, sua calma, para vir junto conosco aqui em Números 32. Diz assim, Números capítulo 32, versículo 1. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés, e ao sacerdote Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo, Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Seban, Nebo e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais, se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão.
Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cades Barnea a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Estou no verso 13, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que haveis prometido. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra, perante o Senhor, como diz meu Senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão armado, cada um para a guerra, perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes dareis em possessão a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança deste lado do Jordão. Deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã. A terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram de bom Atarote e Aroer, Atarote, Sofã, Jazé e Jogbeá, Bet-Ninra e Bet-Aran, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleale e Criataim, Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibimã, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filhos de Manassés, foram-se para Gileade, e a tomaram, e desapossaram os amorreus que estavam nela. Deu, pois, Moisés Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avot-Jair. Foi Noba, e tomou a Kenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Senhor, em um texto tão especial, em um texto com tantas coisas impressionantes, dá que extraiamos desse bendito texto aquilo que é por demais importante para a nossa caminhada. Que nessa caminhada, conforme é a nossa proposta, os riscos ou o risco de perdermos o foco na caminhada ao olharmos para as coisas terrenas, faz com que isso aqui salte claramente aos nossos olhos, a fim de que realmente possamos
ter os cuidados necessários nessa trajetória rumo à eternidade. Dá-nos a tua graça nessa noite e a todos quantos aqui estão, para que possam enxergar de maneira nítida tudo o que haveremos de pensar. Para a glória tua, alegria nossa, nós assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não sei se deu para você pegar, né? Tem hora que de tantos versículos você vai lendo, aí você faz assim, né? Dá uma voada, né? Dá uma... O que é um enredo aqui? O que está se passando? Você percebe que existe uma promessa para a terra prometida. Deus prometeu ao povo uma terra, e era Canaã. A terra está prometida, esse povo vai conquistar. Só que existem duas tribos que dizem assim, a gente não quer entrar lá, a gente quer ficar nessa outra terra que achou muito bom para nós, né, para a nossa realidade. E diante disso, esse povo, Moisés quer uma garantia. Garantia essa é se esse povo vai estar indo junto também para guerrear e conquistar a terra de Canaã. Esse povo se compromete e assim Moisés vai e aceita esse acordo, né? Então, basicamente, o enredo é esse. A discussão aqui vai e vem, mas o cerne é esse aqui. Um povo que, duas tribos que não querem entrar porque acharam outra terra que era bem interessante para a realidade deles. E isto posto, eu queria que você guardasse isso, porque é o enredo maior. A gente vai voltar mais no texto, lendo ele todo, mas há trechos que vai fazer com que entendamos melhor essa história. Eu queria iniciar fazendo uma coisa que faz tempo que eu fiz, contando uma história aqui para vocês. Conto uma história, já contei acho que isso aqui na igreja, mas se eu não lembro é provável que vocês também não lembram, né? Mas conta a história que em uma determinada cidade havia um famoso e brilhante artista, ele pintava quadros. E conta que ele, nas suas obras, à medida que ele pintava, todos ficavam deslumbrados, porque de fato as pinturas eram obras de arte. Certa vez, as autoridades daquela cidade se encantaram tanto com as obras daquele homem que lhe pediram para que fizesse a melhor de suas obras, a melhor de todas as obras. E disse assim, olha, a gente vai lhe dar o tempo necessário, o tempo que você julga ser necessário para que você faça a melhor de suas obras. E assim ele começou. Passados 2 anos, ele foi apresentar a obra, retirando o pano, pouco a pouco, eles iam enxergando aquela obra de arte. Quando retirou por completo, as autoridades ficaram extasiadas com aquilo que ele tinha feito. A pintura retratava um belo jardim, com belíssimas árvores, com grama bem cortada, com lindos pássaros, coloridas rosas, uma espetacular cachoeira. Era tudo muito encantador. Todavia, existia algo que aquele artista havia caprichado mais. Para você ter ideia, dos 2 anos dedicados àquela obra, 1 ano e meio, Bia, foi dedicada para uma coisa só. Foi dedicada para pintar um rei que passeava pelo seu castelo. Esse pedacinho da tela foi 1 ano e meio, os outros 6 meses foi para as demais coisas. E as autoridades comentavam sobre as árvores, comentavam sobre as flores, comentavam sobre os animais, mas todos inevitavelmente estavam admirados com a beleza do rei e com o castelo do rei, especialmente pela riqueza de detalhes que ali tinha. E diante de tanta formosura, o que eles decidiram? Eles decidiram apresentar para toda a cidade aquela obra de arte. Então, o que fizeram? Divulgaram, né, na rádio, na televisão, que na próxima segunda-feira todos os cidadãos daquela cidade teriam acesso à maior obra de todos os tempos. Colocaram o quadro num lugar especial e tomaram a decisão de que, para que ninguém desviasse as atenções, para que nada roubasse a atenção, eles olhariam por uma espécie de janela desse tamanho que coubesse só o rosto. Então, eles fizeram questão para que o indivíduo que visse aquela obra de arte ficasse focado naquela obra de arte. E assim foi. Chegou o primeiro dia, a fila era enorme. Abriu o portão, o primeiro da fila foi olhar, colocou o rosto e não queria mais tirar daquela janelinha. Ele estava encantado. Colocou o rosto de novo no vidro e se demorou até que um dos organizadores disse: meu amigo, você já viu o tamanho da fila? Vamos lá, pressa e sair. Você já demorou demais. Ao sair, aquela primeira pessoa, as autoridades estavam ansiosas para saber qual era o feedback que aquele rapaz ia dar, e aqueles
outros tantos que veriam aquela obra de arte. O que você achou? O quadro é belo ou não é? E aí a resposta dele não foi tanto, a resposta daqueles que deram ao artista não foi tanto como ele esperava, ou como aquela turma que elaborou toda essa obra lá, todo esse momento do quadro espetacular, não foi tanto como eles esperavam. E a resposta foi, eu vou dizer no final. Pode ser, no final do sermão, aí você está mordido comigo. É chato, a gente fica, né, naquele drama, vai, agora diz o que foi. É só para matar de curiosidade. Porque aí você não vai embora, você fica curioso. O sermão pode até estar ruim, mas eu quero saber o final da história. Qual foi a resposta que foi? Vira o quê? Tem o quê? Então, vamos lá. Se causar esse efeito, para mim já foi alcançado meu objetivo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Todos nós conhecemos o que a ansiedade causada pela expectativa, ela nos proporciona. Quando eu era criança, eu não sei você, aí vai bater um momento de nostalgia nosso. Quando eu era criança, eu experimentava essa ansiedade sempre que as férias se aproximavam. E havia a promessa que nós iríamos para a praia. Todas as vezes que os meus pais diziam assim, janeiro nós vamos para Cabedelo, meu amigo. Já começava aquela coisa, como o irmão Diego, né, de vez em quando faz assim, né? Já começa aquela ansiedade, aquela coisa, aquela expectativa, aquele nervosismo começava a tomar conta. O tempo simplesmente parecia passar mais devagar. Porque eu começava a lembrar dos dias que eu ia para a praia, jogar bola, pegar jacaré, o jacaré me pegava, e a gente rolava na areia, brincava pra caramba com um monte de primo que ia também. Era uma maravilha, era o mês que a gente aguardava ansiosamente. Isso era impressionante, porque a gente já contava os dias. É semelhante à criança. Você já lidou com criança que gosta de aniversário? Pelo menos o meu, se tiver festa, quem apaga a vela é ele. Não sei se é assim, né? Ailton aí. É mais ou menos assim, né? É festa, todo mundo é doido. Criança mais ainda. Quando vira o ano, 00:01 do dia 1º de janeiro, ele já diz assim, faltam 6 meses para o meu aniversário. E quando o mês está chegando, a gente diz assim, falta 30, falta 29, falta 28, falta 27, e vai dia a dia. O meu ainda não faz isso, porque ele não sabe fazer essas contas, mas via de regra as crianças fazem isso. Por que eu estou falando nesta questão? É porque provavelmente é essa a expectativa que nós temos de que o povo de Israel tivesse. Porque eles estavam à beira da terra prometida. Eles estavam às margens da terra prometida. Eles tinham, escute, saído do Egito e passado 400 anos lá como escravos. Eles perambulavam pelo deserto há 40 anos em direção à terra que Deus havia prometido. E agora eles estavam às portas da terra, prestes a tomar posse daquela famosa promessa de Deus que ia dar uma terra que manava leite e mel. E o que é que nós esperamos de uma situação dessa? Nós esperamos que esse povo esteja igual a criança. Vai chegar, está chegando, igual o burrinho do Shrek, né? Já chegou. Aquela ansiedade de entrar na terra da promessa, mas não essa ansiedade que a gente acaba presenciando aqui. Pelo menos a ansiedade não está no coração do povo. E eu fico imaginando qual não deve ter sido a surpresa de Moisés quando 2 tribos, Gade e Ruben, eles se aproximam dele para fazer um pedido. Sabe qual é o pedido que ele fez? Se você não lembrar, vamos relembrar. Verso 5, salta para lá comigo. Verso 5, salta lá, joga os olhos lá. Vamos lá? Disseram mais, se achamos mercê aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos e não nos faças passar o Jordão. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo? Depois de 400 anos de escravidão, depois de 40 anos de caminhada pelo deserto, às portas da terra prometida, a parte do povo que está nessa peregrinação toda, procura Moisés e diz assim, nós não queremos entrar. É isso que eles estão dizendo. A gente não quer entrar na terra da promessa. Pensar nessa passagem, eu quero responder 2 perguntas só, tá? 2 perguntas eu gostaria de responder dessa passagem. A primeira delas é, por que isso está acontecendo aqui? Por que esse povo está falando isso? Qual foi a razão pela qual as portas da terra prometida, 2 tribos inteiras querem a permissão de Moisés para não prosseguir? Segunda pergunta que eu desejo responder nessa minha exposição da noite
é o que nós podemos aprender a respeito da nossa vida com Deus quando nós olhamos para essa experiência de Números capítulo 32. E para entender bem, deixa eu dizer uma coisa para você, essa não era a primeira vez que eles estavam ali, ó, às portas da terra prometida. Essa não era a primeira vez. Existiu uma primeira vez em que isso aconteceu, e aí eu queria que você entendesse isso dando um salto comigo para o capítulo de número 13, capítulo 13, versículo 25. Salta lá comigo. Veja, por que eu digo isso? Porque eles já haviam estado ali, à beira da terra prometida, há 40 anos, e naquela ocasião algo semelhante aconteceu. Eu estou dizendo semelhante e não idêntico porque, escute, o resultado e as razões que motivaram essas duas circunstâncias, elas foram ligeiramente diferentes. Então preste atenção, se você quiser dar uma olhada no texto onde está narrado essa primeira ocasião, é esse texto de Números 13. Essa é a primeira ocasião que eles estão ali, às portas da terra, e não vão entrar por algumas razões. Pega comigo lá as razões, vamos lá. Veja, verso número 25, capítulo 13, olha o que ele diz. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Verso 28. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Capítulo 14, verso 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Esta aqui foi a primeira ocasião. Mostra que na primeira ocasião o resultado foi que todo o povo foi impedido de entrar na terra por algumas razões. E eu quero que você atente comigo para as razões. Primeira delas, covardia. Covardia, o povo foi covarde nessa ocasião, porque os espias voltaram dizendo que o povo era grande e forte. Eles foram covardes. Não lembraram que Deus havia dado essa terra a eles. Sim, não vamos, eles são grandes e fortes. Segunda razão pela qual eles não entraram na terra na primeira ocasião. Segunda razão, incredulidade. Os espias disseram: certamente a gente não vai vencer. Veja os gigantes que tem lá, meu amigo. Olha os tamanhos dos cabas. Os caras são quase como Samuel, né? Forte assim, né? Terceira razão pela qual eles não entraram: rebeldia. Se você notou, verso número 14, capítulo 14, verso 4, diz assim: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Eles se rebelavam, ou estavam se rebelando à liderança de Moisés. Vamos levantar um capitão, alguém para guiar a gente, e vamos embora. Então veja, covardia, incredulidade, rebeldia. O relato da segunda ocasião, agora eu quero chamar você a atenção, porque a história começa a ficar super interessante, como aquela revista, super interessante, a história começa agora. Por quê? Porque na segunda ocasião, que é Números capítulo 32, texto esse que lemos no início, não nos permite apontar as mesmas razões pelas quais
eles não iam adentrar a terra prometida. Quando você olha para Números 13 e 14, as razões estão lá muito claras. Covardia, incredulidade e rebeldia. Só que não existe em Números, e aí por isso que eu quero convidar você a retornar para Números capítulo 32, e aí eu queria que você visse comigo essa realidade. Primeiro, aqui em Números 32, nós não existe qualquer evidência de rebeldia. Não existe nenhuma evidência de rebeldia da parte de Gade, nem da parte de Ruben, que são as duas tribos. Então, essas duas tribos, elas não se aproximam de Moisés para dizer assim, olha, Moisés, quer dizer uma coisa para você? Já decidimos, eu estou só vindo aqui para informar você, tá? A gente já tomou uma decisão. Você percebe que não é esse o discurso das tribos. Se não, veja, versículo número 5 de Números 32. Olha o que ele diz. Que eles mostram que as duas tribos se aproximam e pedem. Fazem uma solicitação com papel timbrado e tudo aqui. Veja, verso 5. Se achamos mercê aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos e não nos faças passar o Jordão. Ou seja, o pedido está condicionado. Condicionado a quê? A concordância de Moisés. Ou seja, quando ele diz assim, se achamos mercê aos teus olhos, é mais ou menos assim, Moisés, se você concordar, nós queremos ficar aqui. A nossa vontade só vai se concretizar, Moisés, se você concordar com ela. Você concorda? Ou seja, a gente não vê rebeldia. O que a gente viu, Números capítulo 13 e 14. Agora presta atenção, não há nenhuma evidência de rebeldia, mas também não há nenhuma evidência de covardia, que foi o que nós acabamos de ver na primeira ocasião. Não há, por isso salte para o verso 6 e 7, porque o texto diz que quando Moisés recebeu o pedido de Gade e de Ruben, ele foi com medo de ter acontecido o que aconteceu lá, 40 anos, né? Há 40 anos. Aquela história se repetisse. Veja versos 6 e 7 do capítulo 32. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui. Moisés está quase que dizendo, trocando em miúdos, está dizendo assim, vocês são banda de traíra. Vocês querem ficar aqui e colocar o povo para ir embora? Lutar lá para conquistar a terra? Veja, esse tipo de conduta que vocês estão tendo, olha o que causa, verso 7. Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Isto é, ele está dizendo assim, olha, vocês vão desanimar o coração do restante do povo e nós vamos sofrer as consequências do que aconteceu há 40 anos atrás. Moisés estava aqui tendo uma espécie de déjà vu, já viu esse tipo de coisa? Aquela sensação que você já teve naquele lugar, já viu aquelas mesmas pessoas, você está vivendo aquilo uma vez mais. É quase isso que Moisés está vendo aqui. Moisés está dizendo assim, esse tipo de atitude de vocês vai fazer com que nós vivamos o que vivemos há 40 anos atrás, vai acontecer de novo. E veja como é que esse povo responde aqui. Agora salte para o verso 16 e 17. Veja a resposta da tribo de Gade e da tribo de Ruben. Olha a resposta deles. Então se chegaram a ele e disseram, edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidade para as nossas crianças. Verso 17, porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. Veja que o problema aqui não era covardia. Ele diz assim, a gente vai armado até os dentes e vamos levar esse povo ao lugar. Ao contrário da primeira ocasião, lembra? Tem gigante lá na terra, eles eram covardes, eles estavam dispostos a atravessar o Jordão, guerrear, para que as demais tribos possuíssem a terra, e foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando nós vamos lá no livro de Josué, capítulo 22, já na terra prometida, nós encontramos Josué mandando de volta a tribo de Gade e a tribo de Ruben para um local que eles pediram para ficar, já que eles não quiseram ficar na terra prometida. Eles foram, guerrearam, o povo de Deus distribuiu a terra e Josué diz assim, pronto, agora vocês cumpriram a promessa, podem retornar para a terra que vocês desejavam. Ou seja, o que eu quero dizer para você é que não há evidência de rebeldia por parte dessas duas tribos, não há evidência de covardia por parte dessas duas tribos e também não há evidência de incredulidade por parte dessas duas tribos. Aí, obviamente, diante dessa verdade, veja capítulo 32, verso número 18, o que mostra que eles não tinham incredulidade
Veja, verso número 32, melhor, capítulo 32, verso 18. Ele diz assim: olha a confiança. Não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse cada um da sua herança. Não tem dúvida alguma que isso vai acontecer. Vai acontecer sim. Mais uma vez, eles não eram rebeldes, covardes, incrédulos. Aí, óbvio, a pergunta sua e a minha é: quais foram as razões pelas quais, ou que eles foram motivados, essas duas tribos foram motivadas para fazer esse estranho pedido a Moisés? Qual foi? Que razão? Por que não entrar na terra? Aí eu quero que você veja comigo, porque na verdade a razão era uma só, e ela pode ser encontrada no verso 1. A gente começa a ler aí, ó, né? Dá uma acelerada, perdemos de perceber o que é que na verdade era a razão que fez com que aquele povo dissesse assim: não vamos entrar na terra prometida, mas tá bom. Veja verso de número 1, Números capítulo 32, veja o que diz: os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham o quê? Gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Aqui está a razão. O problema era boi. O problema eram os bois. Durante o tempo da caminhada, ou de caminhada pelo deserto, os gaditas e os rubenitas tinham prosperado. Deus havia abençoado eles muito. Durante essa caminhada, como resultado da bênção de Deus sobre eles, eles haviam adquirido um enorme rebanho. Eles tinham prosperado e agora eles estão na entrada da terra prometida e perceberam que a terra fora da terra prometida, aquém do Jordão, era uma terra boa para eles ficarem, uma terra agradável para a criação de gado, mas não só para a criação de gado, para juntar, para expandir também aquele rebanho. Eu creio que aqui nós temos pelo menos duas coisas importantes a dizer. A primeira delas é que a prosperidade econômica, ela jamais, ou não é em si mesmo, um problema, algo ruim. Quando ela é resultado do nosso trabalho honesto, íntegro, ela é uma bênção do nosso Senhor. Por isso é que eu disse que até essas tribos, diante dessa realidade, elas foram abençoadas por Deus. Elas prosperaram nesse sentido econômico aqui, expandiram o gado, por quê? Porque foi resultado da graça, da misericórdia e da bênção de Deus. Mas a segunda coisa que eu creio, embora a prosperidade econômica não seja algo ruim em si mesmo, ela tem o poder de seduzir o nosso coração. Escute, a tal ponto de promover em nós uma alteração de valores. É a ponto de promover no nosso coração uma reversão de prioridades. É por isso que às vezes Deus não faz assim com a gente. Diz assim: tu vai ganhar na Mega Sena, né? Os 17 lá que até agora ninguém sabe, vai ser você. Deus às vezes não faz isso conosco. Sabe por quê? Porque a gente corre um risco de perverter ou reverter prioridades no nosso coração, na nossa vida. Foi isso que aconteceu com as duas tribos. Eles não estão passando o drama da vida deles, não. Eles não estão passando aquele momento de perca, de coisas delicadas, não. É porque estava bom demais que eles decidiram ficar fora da terra prometida. E nesse sentido, eu queria dizer uma coisa para você. As tribos, elas foram seduzidas pelas riquezas do deserto. Escute, o apego exagerado deles à riqueza, ou às riquezas do deserto, escute, ofuscaram a glória de Canaã diante dos seus olhos. Mais uma vez, as riquezas ou o bom demais eclipsou o olhar deles para Canaã que estava diante dos seus olhos. Lembra do que nós falamos semana passada? Foi isso aqui que a gente falou semana passada, ó. Enviou, Mateus 22, ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Sabe o que acontece? Não, está bom demais aqui. E o que eles fazem? Verso 5, eles porém não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio.
tá bom demais. E às vezes quando tá bom demais é um dos grandes riscos que nós corremos na caminhada. Este apego exagerado deles à riqueza, aos negócios, ofuscaram o prazer, o deleite e o tempo para dedicar-se ao banquete que nós temos falado desde domingo passado. Ofuscou o brilho pelo céu, pela eternidade, pela Jerusalém celestial. Meus irmãos, quando você perceber que está acontecendo na sua vida, faça igual ao GPS. Não tem quando a gente pega o caminho errado, aí o GPS diz assim, refazendo o trajeto. É hora de refazer o trajeto, se porventura está acontecendo conosco. Você não pode deixar que estas coisas terrenas, elas sufoquem as coisas celestiais. Não ter tempo ou ficar distante, exceto em situações como as que nós estamos vivendo, que são excepcionais, como essa coisa da pandemia. Ficar distante já é um mau sinal. As duas tribos, Gad e Ruben, elas perderam de vista o fato de que o deserto não era o lar deles. Não é o lar deles. Os bois se tornaram tão determinantes e manter os bois, administrar esses bens se tornou algo tão fundamental que agora, às portas da terra prometida, eles estavam dispostos a abrir mão da promessa do Senhor para se dedicar a essas coisas. Deixa eu dizer uma coisa a você, que você diz assim, esse povo é gente ruim, esse povo de Israel, né? A gente diz assim, o povo ruim. Irmãos. O problema é que a gente dá um tiro no pé quando a gente também pensar isso. Porque o povo ruinzinho a gente também. Escute, cada dia que passa, a gente fica mais próximo da Jerusalém celestial, não é assim? Cada dia que passa, a gente fica mais perto do céu. Não permita que os pobres encantos daqui lhe seguem para os belos e ricos encantos de lá. Mas a pergunta que surge é, para onde essa atitude conduziu essas duas tribos? Ok, eles decidiram ficar fora da terra prometida, distante do povo de Deus, do lugar que Deus disse, é lá que vocês devem ficar. O que foi, a que levou essas duas tribos, essa decisão que eles tomaram? Para encurtar uma história que é longa, né? Gad e Ruben receberam a autorização de Moisés para fazer aquilo que eles queriam. Eles se estabeleceram fora da cidade prometida ou da terra prometida. Eu não sei se você está vendo daí, mas no mapa bíblico você está vendo aqui, ó, Canaã. Isso aqui tudo é Canaã. Você vê o Jordão, ou o nome Rio Jordão aqui, ó. Isso aqui está correndo um rio aqui no meio. E quem é que você encontra do outro lado? Gad e Ruben. Era para eles estarem aqui, ó, dentro. Essa era a terra prometida. Eles estão fora, distante da terra prometida. E aí, o que isso gerou? O que aconteceu com eles, essa decisão? E gerou uma série de dificuldades. Eu quero destacar 3 aqui, basicamente 3. A primeira delas é que essas tribos foram rapidamente acometidas do risco de perder a sua identidade. Quando você se distancia do povo de Deus, você corre o risco de perder a sua identidade. É por isso que muitas vezes, quando a gente está tão distante, a gente fica assim, rapaz, será que eu sou crente mesmo? Será que sou um filho de Deus? Está tão frio, estou tão distante. Faz acho que 1 mês, 2, faz tanto tempo que eu fui à igreja que a gente fica assim. E veja, é exatamente essa perspectiva. Se não veja, a gente está, eu quero convidar você aqui, ó, Josué, a gente já está dentro. Já dividiu terras, o povo está lá, e aí eu quero que você vislumbre isso aqui comigo, presta atenção. Eles permaneceram distantes aqui, como você já viu no mapa. O livro de Josué diz que quando a terra terminou de ser dividida entre as tribos, os gaditas e os rubenitas levantaram um altar. Levantaram um altar. Lá naquele lado da terra. E diante disso, as demais tribos do lado que Deus disse que era para ficar, elas pegaram e souberam disso que as tribos de Gad e Ruben fizeram, e eles atribuíram esse tipo de ato a uma idolatria da parte deles. E eles pegaram e disseram assim, vamos para lá agora resolver a bronca. Eles voltaram para guerrear contra Gad e contra Ruben. E sabe o que aconteceu? Josué, capítulo número 22, verso 24, você tem a explicação.
o povo estava com um revólver apontado, ia ser bala para tudo que é lado. Aí eles disseram assim, Gad e Rúben, pera aí, vamos dar explicação aqui, por que a gente fez isso? E aí ele começa a explicar, tá? Verso 24, quando ele diz, fizemos este altar, tá? Não está este altar aí, mas está subentendido. Fizemos este altar por causa da seguinte preocupação, amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos, que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Percebeu? Que tendes vós com o Deus de Israel? Vocês estão distantes. Você era para estar aqui dentro junto com a gente. Vocês estão fora da terra. Então, que tendes vocês com o Deus de Israel? Então, essa preocupação nossa fez com que a gente, pensando já no futuro, fez com que a gente levantasse o altar. Veja verso 26, o que ele diz. Pelo que dissemos, preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho, e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios, e as nossas ofertas pacíficas. Agora, mais uma vez ele diz, para que os vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tendes parte no Senhor. Por que os filhos daqueles que estavam lá dentro da terra prometida iam dizer isso para eles? Porque o povo de Deus está no lugar que Deus mandou estar. Fora, eles iam concluir, qual é a parte, né? Vocês não têm parte com o Senhor. Então, com medo de perder a identidade, eles fizeram exatamente isso aqui. Veja, ainda mais uma coisa. O texto de Crônicas, que aí eu quero que você observe, 1 Crônicas capítulo 5, verso 18, embora eu vou colocar aí, existem 3 coisas que o autor de Crônicas começa a falar dessas 2 tribos, presta atenção. A primeira delas é que esse povo é um povo valente, o povo de Gade e de Rúben. Veja, verso número 18, capítulo 5, olha o que diz. Dos filhos de Rúben, dos Gaditas, homens valentes que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram destros na guerra. A gente viu que o primeiro risco qual era? Perder a identidade. Qual é o segundo risco? Está aqui, 1 Crônicas fala, capítulo 5. O segundo risco é esse aqui, ó. Cometeram transgressões contra o Deus de seus pais e se prostituíram segundo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Escute, ao resolverem ficar fora da terra prometida, além de se submeterem ao risco de perder a identidade como povo de Deus, eles foram mais fortemente expostos às tentações e ao pecado. E o que é que aconteceu? Sucumbiu, eles se prostituíram, tá aí. Mas aconteceu uma terceira coisa, esse mesmo texto aqui ele diz o seguinte, veja, capítulo 26, é a terceira coisa, que a decisão de ficar longe levou eles. Veja, eles ficaram mais expostos aos inimigos. Verso número 26. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pu, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levou cativos, a saber quem? Os Rubenitas e os Gaditas, e os trouxe para Alabó e Ara e para o rio Gozã, onde permaneceram até o dia de hoje. Sabe o que ele está dizendo? Nunca mais eles voltaram para se restabelecer. Irmãos, aqui, entenda o que eu vou dizer, aqui eles ficaram distantes e essa distância levou eles a perderem a identidade, levou eles a ficarem mais suscetíveis ao pecado e à tentação e mais facilmente eles foram invadidos, eles ficaram mais suscetíveis às invasões dos inimigos. E eles foram levados cativos. É fato que as outras tribos também foram, mas essas 2 tribos foram primeiro. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Ficar distante é um dos maiores riscos que você pode correr. Exceto em casos excepcionais como os que nós estamos vivendo hoje, passar tempo longe do local que Deus disse que você e eu deveríamos estar, para sermos cuidados, alimentados, edificados, admoestados, tratados, é perigosíssimo, porque você corre o risco de perder a identidade, você está mais suscetível às tentações e aos pecados, e pior, mais vulnerável aos ataques dos inimigos.
Aí levanto mais uma vez a pergunta que você já sabe a resposta. Qual foi a razão pela qual Gad e Ruben quiseram outro lugar, a terra prometida? Resposta: eles tinham bois e haviam se pegado à prosperidade do deserto. Escute, eles achavam que valia a pena manter a prosperidade adquirida no deserto, a ingressar com o povo na terra da promessa do Senhor. E diante dessa verdade, eles sofreram essas três coisas, essas três consequências. Escute, a história de Israel é a nossa história. Mesma coisa, ela é o enredo da nossa. Que esse povo está caminhando para a terra prometida. Nós estamos caminhando para a terra prometida. Mas tem um texto que a gente já falou e citou aqui na igreja, que é exatamente esse de 1 Coríntios 10. Ele diz assim: estas coisas nos foram escritas, registradas, sabe para quê? Para nossa advertência, para a gente ligar as antenas e ficar atento para que isso não ocorra comigo e com você. A gente tomar cuidado para não passar a mesma coisa. Segunda pergunta que a gente precisa responder: o que nós devemos aprender com esse acontecimento na vida do povo de Deus aqui em Números 32? E aqui eu quero extrair 3 rápidas lições e a gente encerra a nossa palavra dessa noite. A primeira delas é que a perda de foco, e eu espero que você guarde isso no coração e na mente, é que a perda de foco é um risco real na caminhada cristã. Vou repetir, a perda de foco é um risco real na caminhada cristã. Escute, ninguém começa a caminhada cristã dizendo assim: eu vou desistir, eu não quero mais não. Ninguém começa assim. Nós começamos com lágrimas nos olhos. Nós começamos com um coração mais acelerado que o normal. Dá um ataque cardíaco. A gente está super empolgado. A gente tem a esperança do céu, de viver com Cristo, estar com Ele para toda a eternidade. A gente vive a mesma realidade do povo de Israel. Escute, irmãos, quando o povo de Israel saiu do Egito, ele saiu unido, com os olhos postos aonde? Em Canaã, na terra da promessa. Este era o objetivo, este era o foco pelo qual esse povo caminhava, mas quando estava chegando em Canaã, havia 2 tribos que estavam com uma miopia, num grau muito forte. Eles estavam com uma visão desfocada, e eu creio que nós precisamos aprender com isso. Pois isso também pode acontecer comigo e com você. Cristo nos chamou para andar no tempo e no espaço com os olhos postos na eternidade. Mas ao longo da nossa caminhada cristã, nós nos deparamos com uma série de coisas que disputam a nossa atenção nessa caminhada nossa. Elas se colocam meio que como focos alternativos na nossa trajetória. Às vezes são os bens materiais, às vezes é a projeção pessoal. A gente está doido para vencer na vida, para conquistar. De repente você vai percebendo que isso vai sufocando. Quando você vai perceber, seus olhos estão ali. Veja, às vezes são as sensações de prazer que nos roubam essa perspectiva. Outras vezes são questões, acadêmicas. Enfim, muitas dessas coisas, por sermos fracos, nós perdemos o foco. Então, dividir o foco é um risco constante na caminhada cristã. Veja, isso acontece em proporções ou dimensões diferentes. Por exemplo, às vezes a perda de foco ela é generalizada. Por exemplo, uma igreja inteira, a igreja do Senhor pode perder o foco de maneira generalizada. Isso nós vimos na época da Reforma Protestante. A igreja se perdeu de maneira generalizada. Só uma intervenção divina para trazer a igreja de novo para o seu caminho. Outras vezes a perca de foco atinge denominações específicas. Muitas delas abraçaram o que a gente chama de liberalismo teológico. Liberalismo teológico é uma corrente que ela tenta olhar para a Escritura tão somente pelos olhos da razão, eliminando as partes miraculosas. Eles dizem que a Escritura ela não é inspirada como ela diz ser. Ela não é inerrante como os pastores pregam. E muitas denominações foram levadas por esse caminho. Por exemplo, comunidades inteiras foram seduzidas pelos bens materiais. E aí elas aderiram a uma coisa chamada teologia da prosperidade. No tempo recente, muitas igrejas já estão assim. Certa vez eu estava conversando com um homem, fui almoçar com um desses pastores de uma igreja neopentecostal. Conversando com ele,
almoçando com ele. A conversa do homem era exatamente essa: rapaz, comprei um carro do ano, você precisa ver, pense num carrão, deu a marca do carro. Rapaz, você precisa ver minha casa, olha, cerâmica, que cerâmica? É isso aí, como é o nome disso aqui? Esse mármore, e começou a dar descrição da sua casa, e depois começou a falar de como era a igreja, e ele, o tempo todo era dinheiro, era bens, eu quase que botava todo o almoço para fora, o que me dava náuseas, e foram tomados por essa coisa. Nesse momento é que a igreja deve, ou aqueles que realmente preservam, dizendo assim, esse não é o nosso lugar, não foi o lugar que Deus destinou para nós. Preste atenção. Isso não pode acontecer só de maneira generalizada, mas isso às vezes acontece individualmente. Nós não estamos livres como pessoas do risco de ter o nosso coração seduzido pelas riquezas desse mundo. Nós estamos suscetíveis, né, a sermos seduzidos pelo sonho de ser bem-sucedido. Nós estamos vulneráveis pelo anseio de profissionalmente ou academicamente se consolidar na caminhada cristã. Mas note, o que eu estou dizendo aqui é que em si, nenhuma dessas coisas é errada em si mesmo, porque senão a gente não ficava feliz. Porque tem gente aqui na igreja que já terminou graduação, tem gente que já terminou mestrado, tem gente que já terminou doutorado, e eu fico louco de felicidade quando eu vejo essas coisas. Mas o que a gente precisa entender é que elas não são ruins em si mesmo, ou seja, ter gado não é ruim, ter até muito gado também não é ruim. O problema é quando alguma destas coisas sufoca o nosso coração e tira o anseio nosso pela Jerusalém celestial. A gente não consegue ver outra coisa senão estas coisas. E aí, se você perceber, quando isso acontece, a gente não tem tempo mais para determinadas coisas. A gente não tem mais olhos para outra coisa. E a gente começa a sacrificar o que é mais importante na nossa vida em prol daquele tão sonhado bem, tão sonhado projeto de vida que a gente tem. Mas é nessa hora que, como irmãos em Cristo, a gente tem que fazer o que Judas nos orientou a fazer. Judas disse assim, olha, compadecei-vos. Pessoas assim são dignas de compaixão. Elas podem ter a maior quantidade de boi que você possa imaginar. Elas podem até estar numa terra que tem capim bem verdinho para alimentar todas, mas elas são dignas de pena. Elas são dignas de compaixão nossa. E o que é que a gente deve fazer? A gente deve chegar a elas que estão com dúvidas e salvai-os, arrebatando-os do fogo, porque elas perderam de vista a eternidade. Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse assim, habite ricamente em vós a palavra de Deus e instruí-vos mutuamente. Meus irmãos, essa é a primeira lição que eu queria que você aprendesse, que eu creio que essa narrativa nos traz, é que a perda de foco é um risco constante na caminhada cristã. Deixa eu estabelecer isso aqui como alvo da sua vida. Anota isso aqui, ó. Filipenses 1:21, isso aqui é o foco da sua vida. Qual é o foco da vida? Porquanto para mim o viver é Cristo. O morrer é lucro. Você vive para Cristo, não para os bois. Você vive não para a terra cheia de capim verde para criar os seus bois. O seu viver é Cristo. O seu morrer é lucro. Esse é o seu foco de vida. Guarda isso no coração. Segunda lição que eu espero que fique na sua mente e no seu coração é que a perda de foco nos faz sentir satisfeitos com menos do que Deus tem a nos oferecer. Você entendeu isso? Deixa eu tentar tornar isso mais claro. A perda de foco nos faz sentir satisfeitos com menos do que Deus nos tem a oferecer. Escute, irmãos, Canaã, ela era diferente, era um lugar diferente de qualquer lugar do mundo, não tinha nada como Canaã, não era em virtude das suas características naturais, não era tão somente por isso, mas pelo fato de que essa era a terra da promessa, e terra esta que Deus tinha prometido habitar com esse povo aqui. Não havia lugar como Canaã, porque Canaã era o lugar da promessa de Deus. Mas escute, Gade e Ruben, eles preferiram a Transjordânia, como você viu, o outro lado da terra, porque o quê? Lá tinha capim verde,
Você está percebendo a ironia aqui da coisa? Quantas vezes isso acontece conosco? A gente diz assim, povo miserável, esse povo de Israel. Mas você já percebeu que isso acontece conosco também? A gente é o miserável que a gente aponta também. Quantas vezes nós imaginamos, escute, que existe uma condição ou lugar que vale mais a pena do que estar na companhia do Senhor? Quantas vezes isso já aconteceu? Já conversei com várias pessoas, não sei se você já teve essa experiência, mas já conversei com várias pessoas que são ou estão ausentes da igreja, dos cultos, e não agora nesse tempo de pandemia, porque nesse tempo de pandemia a coisa ficou mais antes dessa coisa da pandemia. Eu já conversei com várias pessoas e muitas delas chegam com as suas justificativas. Elas começam a se defender, alegar as mais variadas situações. Pastor, é porque é TCC, já havia TCC, é TCC, pastor. Eu já fiz TCC também, meu irmão, e já era pastor, e todo domingo eu estava lá ainda mais pregando. O que está acontecendo? Pastor, é porque você sabe, né? Estou no mestrado aí, o professor não alisam. Pastor, eu estou na faculdade. Pastor, é porque é trabalho, pastor, é porque estou cansado. São várias e várias e várias coisas que a gente escuta das pessoas. Mas escute, elas não conseguem perceber que elas chegaram à conclusão de que existe outro lugar que vale mais a pena estar do que na companhia do seu Senhor. Elas chegaram a essa conclusão. Talvez elas estão se encantando com o capim verde que está diante dos seus olhos. Elas estão se impressionando com a perspectiva de crescimento do gado e de criar mais gado. E elas estão encantadas com essas coisas. Mas estão esquecendo da terra prometida. Elas estão esquecendo do rei. Elas estão esquecendo do melhor. Quem é o melhor? Não é o gado, é o rei do gado. É o melhor. Deixa eu dizer algo para você. Quando isso acontece conosco, é porque nós perdemos o foco da caminhada. É a perda de foco que faz imaginar que a nossa realização pode ser encontrada distante de Deus. Escute, essa é uma das coisas mais importantes que eu quero dizer nessa noite. É a perda de foco que faz você imaginar que a nossa realização ela pode ser encontrada distante de Deus. Veja, escute. Desejar a nossa própria satisfação, eu já pus isso aqui, já deixei muito claro. Ela não é ruim em si mesma. O problema é que por causa do pecado, nós temos a tendência a uma ideia, escute, bastante reduzida do que é a chamada verdadeira satisfação. Nós temos a ideia e temos a tendência, escute, e veja se isso não é a pura verdade na nossa vida. Nós temos a tendência de imaginar que ser verdadeiramente satisfeito é ser o quê? Um profissional bem-sucedido. Se você for um profissional bem-sucedido, você não está satisfeito? Sim, está satisfeito. Mas a gente pensa que essa é a verdadeira, a completa satisfação. Por causa do pecado, nós entendemos que verdadeiramente satisfeito é ser o quê? Um investidor de sucesso. Ou ser uma mulher independente. Ou ter relacionamentos afetivos ou amorosos. Ou ter um casamento ou um relacionamento legal com alguém. Através dessas ideias reduzidas de satisfação, nós somos afastados da verdadeira satisfação que Deus quer que nós experimentemos. Então, atenção para isso aqui, e eu vou arrematar essa ideia. Eu não estou dizendo que nós não podemos encontrar alguma satisfação nos bens materiais, no reconhecimento social, nos relacionamentos afetivos, mas escute, eles deveriam fazer assim, relacionamentos afetivos, bens materiais, eles deveriam fazer uma seta apontando para que essa satisfação que você tem, elas apontam para aquele que é a satisfação plena da nossa vida. Ela só é encontrada em Deus. Elas são vislumbres ou coisa tão boa, mas ela não tem um fim em si mesma. Ela aponta para a maior de todas, a satisfação. C.S. Lewis tem um livro chamado Peso de Glória. E essas palavras dele se tornou quase que clássica. Quando ele está falando a respeito dessa nossa tendência de desejar
Desejar de Deus menos do que Ele tem para nos oferecer. C.S. Lewis escreveu assim, acompanhe comigo, olha o que ele diz. É muito legal o que ele fala, presta atenção, olha o que ele diz. Na realidade, se considerarmos as promessas pouco modestas de galardão e a espantosa natureza das recompensas prometidas nos evangelhos, diríamos que nosso Senhor considera nossos desejos não demasiadamente grandes, mas demasiadamente pequenos. Nós somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela porque não consegue imaginar o que significaria um convite para passar as férias na praia. Ele está dizendo assim: a gente às vezes prefere ficar num local bem precário, brincando com areia, quando na verdade o que Deus está nos chamando é para desfrutar de férias lá em Cabedelo. É pobre, eu sei, mas era o máximo. É jacaré para cá, é futebol para lá, queimado, chegando queimado em casa, mas feliz da vida. É isso que Lewis está tentando dizer. Meus irmãos, terceira e última lição é que nós devemos aprender que a perda de foco nos deixa mais suscetíveis à perda de identidade, ao pecado e a seus efeitos devastadores. O que eu estou dizendo é o que já falamos. Quando nós perdemos o foco, nos afastamos do povo de Deus, da igreja do Senhor, nós estamos perdendo a identidade, mais suscetíveis às tentações e aos pecados e, consequentemente, mais vulneráveis aos ataques do inimigo. E esta é a razão pela qual nós precisamos manter o nosso foco no lugar certo, porque esse foi o declínio, né, do povo lá de Gade e de Ruben. E sabe onde é que, o que ele está, o que eu estou tentando dizer à luz da história? Eu estou tentando dizer que seu lugar é aqui. O que eu estou dizendo, e você, eu vejo que tem pessoas de outra igreja, eu não estou dizendo que é para você pegar a carta de transferência e mudar para cá. Eu estou dizendo que o seu lugar é junto do povo de Deus. Por quê? Porque é aqui que você pensa nas coisas celestes. Como diz Paulo escrevendo aos Colossenses, pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Por quê? Porque aqui é o lugar que você é puxado a orelha, para dizer assim, olha, você está colocando foco onde não deve colocar. Você está colocando os olhos no capim, você está colocando os olhos no gado, e você está perdendo de colocar os olhos na terra prometida. É aqui, entre o povo de Deus, não é distante que você escuta esse tipo de coisa. Por isso que certa vez um grande congregacional do passado disse assim, Jonathan Edwards falou, ó Deus, grava a eternidade nos meus olhos ou em meus olhos. Deixa eu concluir voltando à nossa história do início, eu vou dar a resposta. Eu sei que você está querendo saber. Lembra do quadro espetacular? Televisão, rádio divulgando, vamos ver a grande obra de arte. Chegou o dia, fila enorme, o primeiro da fila olhou, colocou o rosto não queria mais tirar, estava encantado. Ao sair, o artista perguntou, e aí, o que você achou do quadro? Ele respondeu 3 palavras, esplêndido, fantástico, espetacular. Pronto. Imediatamente saiu o segundo, e lhe fizeram a mesma pergunta. O que você achou? O segundo disse, encantador. Aí o autor, né, o pintor diz assim, o artista disse, o que especificamente você ficou encantado? E ele disse assim, o colorido das rosas. Impressionante. Aí o artista achou estranho, mas disse, vamos esperar o terceiro. Saiu o terceiro e de repente eles fizeram a mesma pergunta. E aí, o que você achou do quadro? O que você achou da obra de arte? Ele disse assim, rapaz, perfeito. Os pássaros estavam lindos. O artista ficou meio assim, por quê? Porque ninguém estava falando daquilo que ele gastou 1 ano e 6 meses. Vamos esperar o quarto, esperaram o quarto saiu e eles perguntaram, e aí, o que você achou da obra de arte? A resposta do quarto foi, a cachoeira era sensacional. E aí eles disseram, tem alguma coisa errada. Ninguém está falando mais do rei. Para a exposição, fecha as portas. Vamos olhar o que está acontecendo. Olharam lá na sala onde estava o quadro, não viram problema algum, estava tudo em perfeito estado.
Olharam ao redor, absolutamente nada, até que alguém foi lá no corredor e colocou a cabeça lá na janelinha para enxergar o quadro. Quando o indivíduo colocou a cabeça na janelinha, ele percebeu que o primeiro que foi olhar, ele colou o rosto no vidro e o vidro ficou aquela manchinha que às vezes fica quando a gente coloca, né, a testa assim. Ficou manchado. E a mancha era exatamente onde ficava o rei e o castelo do rei. Aquela pessoa pegou e disse, agora eu acho que já encontrei o erro, o problema. Pegou um pano e limpou a ponto de ficar bem transparente. E aí, pode mandar o próximo. E aí veio um, veio 2, 3, 10, 20, 30, 100. Todos eram unânimes dizendo assim, nossa, as árvores, as flores, os animais são belos, mas quão esplêndido e perfeito é o rei e o castelo do rei. Deixa eu dizer uma coisa para você. O quadro desta bela terra que nós estamos, essa terra aqui, o quadro desta bela terra que nós estamos, foi pintado para você até apreciar a criação, cultivar a criação, mas no fundo, em primeiro lugar, era para você se encantar e se relacionar com o rei, almejando um dia estar no castelo do rei. Só que tem um problema. Talvez você perdeu o encanto pelo rei e não vislumbra mais o castelo chamado céu, Jerusalém celestial. Talvez tenha sido a mancha que na Bíblia é chamada de pecado. O pecado ofusca a beleza do rei, a glória do rei. Ofusca o céu e a eternidade. De modo que eu queria dizer para você que a mais bela planta, a mais linda flor, o animal mais encantador, a paisagem mais admirável que você já viu na vida, são gotas do oceano infinito da beleza e da grandeza de Deus. Tudo que nós vemos aqui deve nos levar ao Criador e conduzir a anelar o dia em que nós estaremos diante do Rei e adentraremos as portas do tão belo castelo do Rei. C.S. Lewis tem uma frase belíssima que eu quero concluir com ele. Ele escreveu assim: a coisa mais doce em toda a minha vida tem sido o anseio de encontrar o lugar de onde toda a beleza veio. Se porventura perdeu o encanto, escute, pode estar pecado aí no meio. Talvez você está distante do local que você nunca deveria estar distante. Atravessa o Jordão, senta aqui com a gente e vem escutar das belezas do Rei e da grandeza e encantador castelo que nem se compara o castelo da princesa lá da Disney. Nem se compara. Este é o Rei que nos aguarda e estará de portas abertas para receber esses que aqui brilhavam os olhos para o dia em que nós nos encontraríamos com Ele. Não deixa que as pobrezas que temos aqui nessa terra lhe roubem o encanto que nos está reservado lá. Baixe sua cabeça e vamos orar. Ó Deus, parece que a história se repete muitas vezes. Quando Gade e Ruben parece ser até o nosso sobrenome. Às vezes a gente está tão encantado com os bois. Às vezes a gente está tão encantado com o capim. A gente está tão fissurado em ser bem-sucedido profissionalmente, academicamente. E que em si, óbvio, essas coisas não são ruins. Pelo contrário, elas não são ruins. Mas eu preciso, junto com o nosso povo, com o teu povo, Senhor, estar muito atento. Porque o que acabamos de ver
é que esse povo não desviou o foco por estarem vivendo a maior tribulação da vida, por terem perdas, por terem passado sofrimentos que são comuns de pessoas abandonarem a fé, abandonarem um barco. Mas aqui é porque está bom demais. A coisa está boa e eu acabo perdendo o foco. Deus de toda glória, não nos deixa correr atrás dessas coisas, sacrificando ou percebendo que elas estão ofuscando o Senhor e o teu reino. A partir do momento que eu perceber que eu troco a companhia do Senhor pelo capim verde que está diante dos meus olhos, chegou a hora de refazer o trajeto. Eu perdi o foco. Dá a tua graça, Senhor, ao teu povo, porque estamos aqui, nesse momento reunido, com uma série de pessoas aqui presencialmente e outras que estão nos acompanhando aí por essa transmissão, que estarão retornando para as suas atividades amanhã, voltando a vivenciar seus sonhos profissionais, seus sonhos acadêmicos, suas perspectivas, aquilo que estabeleceu para a vida. Mas pelo menos faça com que essas pessoas repensem se porventura estes tais sonhos, tais projetos já não ofuscaram ou sacrificaram, já eclipsaram o encanto pela cidade celeste, a ponto de nós dizermos: eu quero ficar aqui, em detrimento da companhia do Rei. Dá a tua graça, Senhor, para que isso jamais ocorra conosco. Para a glória tua e para a nossa alegria. Nós assim te oramos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos mais uma vez entoar a primeira canção da noite, Mais Perto Quero Estar. Eu queria que você entoasse essa canção do fundo do coração e você pudesse dizer: Senhor, mais perto eu quero estar. Está me vendo aqui, Senhor? Eu sei que eu pensei muitas vezes em alguns planos que nem passaram em envolver o Senhor. Eu só envolvia o Senhor quando dizia assim: Senhor, me dá. Senhor, me dê, me abençoe. E assim eu me incluía nos planos, porque eu sei que o Senhor tem a capacidade de fazer com que essas coisas cheguem na minha mão. O Senhor fazia assim parte dos meus planos. Mas eu não quero que o Senhor faça parte dos meus planos como se fosse um gênio da lâmpada mágica, que eu tenho alguns pedidos para que o Senhor realize. O Senhor faz parte dos meus planos, por ser o meu grande objeto de desejo, o grande amor da minha vida, o qual não faz sentido algum ser o melhor profissional da história, ser academicamente mais bem-sucedido, ou tantas outras coisas quaisquer, ofuscando a beleza da eternidade, ofuscando a beleza do meu Cristo, do meu Rei. Se assim o for, Senhor, não me dê, porque mais perto eu quero estar, é de Ti, Senhor, é de Ti.